Porque o que acontece? A igreja se beneficiou bastante, né? Ou seja, ela ajudou a manutenção da escravidão, e o que é realmente muito estranho, mas ao mesmo tempo, muitos dos abolicionistas na história do mundo eram cristãos. E aí você vem e para, poxa, uai, como é que de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Porque ao mesmo tempo que eles estavam lá mantendo a escravidão, foi da mesma fonte, né? Da mesma fonte nós temos cristãos falando, olha, isso não é de Deus, né? Isso é uma contradição, né? Então, o que que você, eu diria, qual seria a sua reflexão em cima disso? Dessa mesma fonte, né? A gente ter os escravocratas e os abolicionistas. Que reflexão você traria, assim, pensando nessa realidade? Eu acho que isso mostra esse lado bastante fascinante do ser humano, que é o seu caráter dual, né? Pode fazer muito mal e pode fazer muito bem. Nós tivemos realmente papas, reis católicos que se beneficiaram da escravidão, não só católicos, no sul dos Estados Unidos, várias denominações protestantes também foram cúmplices da escravidão, isso é registrado. Parte da igreja reformada que veio dos Estados Unidos para o Brasil veio junto com os senhores fazendeiros de escravos do sul confederado depois da Guerra da Secessão. Assim, é interessante, algumas denominações religiosas chegaram aqui na região de Americana, de Santa Bárbara do Oeste e tal, junto com os escravocratas do sul dos Estados Unidos, e foi assim que elas chegaram ao Brasil. Mas, ao mesmo tempo, você tem histórias extraordinárias. Eu cito, por exemplo, no livro, o primeiro volume de Escravidão, a história do padroeiro da Colômbia, São Pedro Claver, que era um jesuíta da mesma ordem que se beneficiava da escravidão em Angola e Salvador e Olinda, que morava em Cartagena das Índias, na Colômbia, e ele ficava no porto. Cada navio negreiro que chegava, ele descia aos porões, curava os feridos, alimentava, consolava os aflitos. E ele foi canonizado pela igreja pela sua obra, né? Outra história, se a gente quiser olhar para a igreja reformada, é do pastor John Newton. O John Newton, ele é autor de um dos hinos religiosos mais bonitos que eu conheço, que é o Amazing Grace, a maravilhosa graça. Aliás, foi gravado por um monte de gente, inclusive pelo Elvis Presley. E o John Newton, antes de se converter e de se tornar abolicionista, ele foi capitão de navio negreiro. Fez várias viagens traficando seres humanos da África para o Caribe e para o sul dos Estados Unidos. Num determinado momento, e essa história é muito bonita, ele estava ancorado num porto no Caribe, depois de entregar a sua carga de seres humanos, e o capitão de um outro navio que havia se convertido foi o veículo, né, o instrumento da conversão do John Newton. É uma história, eu li uma biografia do John Newton, eles passaram uma madrugada inteira conversando à luz de velas no porão do navio, e daí o John Newton sai renovado, ele volta para a Inglaterra, e ele escreve Amazing Grace e se torna um grande líder abolicionista. Então, e outra coisa importante, por exemplo, o movimento abolicionista na Inglaterra e também nos Estados Unidos, no final do século XVIII, nasce de movimentos religiosos. Então, na época, nós tínhamos os Quakers, que eram um movimento de muita característica mística, né? Eles promoviam cultos, e nesses cultos, sob a inspiração do Espírito Santo, eles começavam a tremer e fazer coisas. Então, por isso que eles chamavam de Quakers, que é os que tremem nos cultos, sob a inspiração do Espírito Santo. E os Quakers começaram o movimento abolicionista. Então, é interessante porque nessa época, final do século XVIII, nós temos na Inglaterra e nos Estados Unidos alguns fenômenos religiosos muito importantes, chamado de Great Awakening, que é o grande despertar.
tem John Wesley, tem o John Newton. O John Wesley é o fundador da Igreja Metodista, né? E desse movimento de natureza religiosa, de transformação dentro da Igreja Reformada, que nasce o abolicionismo. Então, é interessante você observar isso. A Igreja foi cúmplice, ela participou da escravidão, mas ela é também o veículo pelo qual surge o abolicionismo e o fim da escravidão.